José era vulnerável demais perto da força que os seus irmãos tinham. Eles eram a maioria. Então José não tinha o que fazer, a não ser a se submeter ao sofrimento que os seus irmãos estavam causando em sua vida. Mas o tempo passou, e tudo aquilo que os seus irmãos lhe fizeram de mal, Deus tornou em bem para a vida de José. E agora, os seus irmãos que tanto lhe oprimiram, que tanto lhe planejaram a morte, terão que procurar o mesmo homem, mesmo que eles não saibam ainda, que este homem é aqueles que eles tentaram matar há 13 anos passados. Agora eles vão ter que pedir socorro para essa pessoa. E quando eles sabem que esse homem que governa o Egito é o seu irmão que eles tentaram contra a sua vida há 13 anos atrás, eles ficaram temerosos, porque eles pensaram que José iria vingar-se agora. Mas quando José vê os seus irmãos apavorados, José olha para eles e diz: eu quero que vocês fiquem tranquilos, eu quero que vocês fiquem em paz, porque na verdade não foi vocês que fizeram o que fizeram porque queriam fazer. Eu estou aqui porque Deus quis me trazer para cá. Foi Deus que me quis colocar neste lugar. Porém, o caminho que José trilhou até chegar aonde chegou foi um caminho espinhoso demais. E ninguém sabia do que José havia passado. Ninguém havia sabido o que José havia enfrentado. Porque José nunca reclamou da sua vida. José nunca murmurou da sua vida. José passou cada etapa do seu sofrimento confiando naquilo que Deus havia falado a ele. José passou cada dia da sua luta confiando naquilo que Deus havia mostrado a ele. Porque José, quando tinha 17 anos de idade, Deus dá a ele 2 sonhos. O primeiro sonho que José tem é que ele está em um campo, e nesse campo que José está, ele vê de repente que o seu feixe se levanta, e de repente os 11 feixes se prostram diante do seu. Ali Deus estava falando para José que ele era aquele feixe amarrado, e os demais 11 feixes que se prostram diante dele são os seus irmãos. José conta o sonho para os seus irmãos. Não há em José qualquer arrogância em contar aquilo que Deus havia mostrado a ele. Mas os seus irmãos interpretam que José está sendo jactancioso. José ouve os seus irmãos dizer a ele: você está dizendo-nos que nós iremos um dia se prostrar diante de você? José calado ficou quando os seus irmãos assim interpretaram. Na maioria das vezes, as pessoas que não querem aceitar aquilo que Deus vai fazer através das nossas vidas, as pessoas que não querem aceitar aquilo que Deus vai realizar através da sua vida, sempre tentarão colocar palavras na sua boca, sempre irão dizer aquilo que você nunca disse. Por isso você precisa tomar cuidado, nunca tomar partido sem que você tenha conhecimento de causa. Há muita conversa que rola nos bastidores, que não é verdade, que não foi a pessoa que falou. Na verdade são palavras interpretativas de pessoas que estão furiosas, porque Deus falou alguma coisa ao teu respeito, porque Deus falou alguma coisa que vai fazer através da sua vida. E as pessoas invejosas que existem em todos os lugares não querem que Deus venha propositar o plano que Ele tem contigo, não querem que Deus venha cumprir a promessa que Ele tem na sua vida. E muitas vezes você, sem qualquer pensamento altivo, humildemente conta que Deus lhe mostrou alguma coisa, que Deus lhe falou alguma coisa, como José que faz com seus irmãos.
Porque na verdade você só quer compartilhar aquilo que Deus fala, compartilhar aquilo que Deus revela, porque nós somos um povo de Deus, e nós precisamos compartilhar as grandezas de Deus, nós precisamos compartilhar aquilo que Deus está mostrando, mas as pessoas muitas vezes não estão preparadas para ouvir aquilo que Deus mostrou para você. Vão dizer que você é menino, vão dizer que isso é coisa da sua cabeça, vão dizer que isso é coisa de gente doida. Muitas vezes você será taxado como alguém que enlouqueceu, porque Deus está mostrando coisas grandes, e as pessoas estão no raso demais, e quem anda no raso demais nunca vai compreender as profundezas das revelações que Deus tem a revelar àqueles que creem na sua grandeza e no seu poder. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa a você: Deus revelará coisas grandes para aqueles que creem. Os medíocres nunca vão acreditar nas grandezas de Deus. Os medianos nunca vão acreditar nas coisas profundas que Deus tem para entregar, porque o que Deus tem para entregar para a sua vida é grande demais. O que Deus tem para revelar a você é poderoso demais, e os medíocres não vão conseguir acompanhar as profundezas das revelações de Deus. Mas Deus não depende da crença deles para fazer o que Ele tem para fazer. Deus, na verdade, não depende nem de anjos para poder cumprir aquilo que Ele tem para cumprir na sua vida. Se ninguém acreditar naquilo que Deus vai fazer, não tem problema. Deus é poderoso, está acima de tudo e de todos, e Ele vai cumprir aquilo que Ele lhe prometeu, porque Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Seus irmãos vão entender as revelações. José tem outro sonho, e o sonho de José agora é muito mais alto, porque José está vendo o sol, a lua e 11 estrelas se prostrando diante dele, e ele vem de manhã no café contar para sua família aquilo que Deus havia revelado a ele. Eu tenho certeza absoluta no meu coração que quando Deus começou a falar com o pastor Wesley, por exemplo, acerca dessa igreja, muita gente viu ele como doido, muita gente deve ter criticado, falado tantas bobagens, porque essas pessoas nunca compreenderam as grandezas de Deus, e hoje passam na frente dessa igreja e vê Deus trabalhando, vê Deus fazendo, vê Deus operando, e não tem como não reconhecer que Deus colocou esta igreja, e esta igreja tem gerado um impacto nessa cidade. Quem é que não conhece a Assembleia de Deus do Belém do Pará, na Ilhabela? Esta igreja tornou-se uma referência, não porque as pessoas que estão aqui são habilidosas, mas é porque Deus plantou um sonho no coração de alguém, e quando essas pessoas foram escolhidas por Deus para que esses sonhos se concretizassem, e que nós começamos a contar, a nossa esperança, pastor Wesley, é que os nossos amigos e irmãos ouvissem o sonho e dissessem: